Responder de forma bastante rápida, né? Perguntas da laptop. E tudo bem, respondi. Em dado momento apareceu a cantora Preta Gil ali, até me surpreendeu, deu um choque, né? Pô, só tinha gente do povo, tá? Mas, e a pergunta foi a seguinte: deputado, como o senhor se comportaria se seu filho relacionasse com gay? Eu respondi: olha, não vou discutir promiscuidade contigo, porque sei qual é a vida dela, né? Do seu pai, inclusive. E ela já disse que o pai dela é homossexual, o Gil, não tenho nada com isso. Né? E meus filhos foram muito bem educados e tenho certeza que não teriam esse tipo de comportamento. Nada mais além disso. Bem, na televisão, 42 dias depois, apareceu o quê? A Preta Gil perguntando: deputado, como o senhor reagiria se seu filho relacionasse com uma negra? E a resposta foi aquela que eu dei para o gay. Aí foi feita a polêmica. Para minha defesa, contrariando todos os advogados. Tem advogado, inclusive, que cobra aí 500 mil para você conversar com ele. Alguns ligaram para mim, não cobraram nada, porque eu não tenho dinheiro. Eu quero te orientar como resolver esse assunto. Né? Foram praticamente unânimes. Deputado, desculpe-se. Diga que você não entendeu a pergunta e dá por encerrado. Desculpe-se. Eu falei: não, eu entendi a pergunta. E fechei a questão. Quero a fita bruta do senhor Marcelo Tais. 3 anos depois, olha só que justiça que nós temos no Brasil. Apenas 3 anos depois, foi lá a Polícia Federal, cumprindo ordem judicial, buscar a fita bruta do senhor Marcelo Tais. O que ele assina embaixo? Não mais as tenho. As fitas foram reutilizadas. Está na cara, se ele entregasse a fita bruta, estaria fazendo prova contra ele. Ele editou a fita. Ele fez uma patifaria para comigo. E o Supremo Tribunal Federal acabou então fazendo o quê? Arquivando o processo. Se eu tivesse reconhecido um possível erro, pode ter certeza disso, eu não pegaria 8 anos de detenção, mas uns 3 anos de cadeia eu pegaria, se agisse de acordo com advogados, amigos. Graças a Deus mantive minha posição, comprovada ali a minha inocência, né? E mais ainda, o meu sogro é de Crateús, conhecido como Paulo Negão. Preciso falar mais alguma coisa para você? Ainda sobre essa polêmica, o senhor é contra ou a favor das cotas raciais em universidades públicas, em concursos públicos? Completamente contrário a qualquer tipo de cota. Até porque é uma injustiça a minha filha, neta do Paulo Negão, ter uma cota. E contei numa televisão, não sei qual foi, um tempo atrás. Eu estava aqui no Nordeste. Imagine um paraibano, um profissional humilde, que é porteiro de um prédio em São Paulo. Vizinho dele, um afrodescendente, porque se falar negro é crime no Brasil, né? Um afrodescendente. Também porteiro. 2 homens que têm uma profissão que realmente tem que ter paciência, né? Aturar aí morador mal educado, entre tantas outras coisas. Ambos, cada um tem um filho de 17 anos de idade. E prestam vestibular ou concurso público. Tá? O filho do negro, do afrodescendente, tira 7 e vai para a universidade ou toma posse do concurso público. O filho do paraibano tira 10 e não entra porque foi preterido nas cotas. Isso é justiça? Você não está discriminando o nordestino? O Lula, que é nordestino, né, pernambucano, o autor disso, na época, tem que explicar isso aí. Você não está discriminando o nordestino, que tinha uma profissão também difícil e humilde, como o afrodescendente? Isso não está estimulando o racismo? Eu vou na linha do Morgan Freeman, um ator americano, quando perguntaram para ele sobre essa questão que você perguntou para mim, né? Como você pode fazer para combater o racismo? Você combate o racismo simplesmente não tocando no assunto. Assim você combate o racismo. É a mesma coisa aquele homem que é casado com uma mulher que já tem um filho. Ou a mulher que é casada com um homem que já tem um filho. Se esse homem chegar para a mulher, perguntar para a esposa, como é que você fez com o Joaquim, esse filho? Ou ela perguntar para ele, como é que você fez esse outro filho com a Maria? Você acabou o casamento. Então as feridas, os problemas, eles são simplesmente resolvidos com o silêncio. O tempo é o melhor remédio para tudo isso. As cotas nos dividem. E eu respondi que eu fui candidato a presidente da Comissão de Direitos Humanos em Brasília uma vez. Perdi por um voto apenas. Perguntaram como eu trataria a questão do negro. Eu falei, vou tratar como se daltônico fosse. Todos, para mim, têm a mesma cor, todos são iguais.
Outra polêmica que envolve o seu nome também, a gente está tratando de todas elas de uma maneira aberta aqui nesse programa especial, é a questão do preconceito, né, contra homossexuais, suposto preconceito que o senhor teria contra homossexuais por conta das suas declarações contra o kit gay, houve toda essa questão também envolvida. O que é que o senhor diz sobre isso? Posso fazer a brincadeira? Está à vontade aqui. Se fosse homofóbico, eu não estaria aqui conversando contigo. Não. A questão gay. Por favor, cortem isso, viu, da edição. Você podia responder, deputada recíproca verdadeira. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sou o Gutenberg, o senhor está confundindo. Olha só, novembro de 2010, passei pelo corredor das comissões em Brasília, né? Passei, vi algo esquisito, voltei. Numa comissão, tinha lá uns 50 pessoas com um traje diferente do normal, paletó, gravata, como nós que está aqui. Eu perguntei para tenho muita amizade lá, perguntei lá para um segurança, por acaso vai haver alguma parada gay aqui na Câmara? Porque se houvesse, o presidente autorizou, tudo bem. Ok? Isso dizem que é democracia. Falei, não, deputado, está bastante esquisito o que está acontecendo aqui. Tomei conhecimento, então, do que estava sendo tratado lá. Eles estavam lançando um material dito didático, que era para combater, segundo eles, a homofobia. Mas era, Guto, para distribuir para a garotada a partir de 6 anos de idade. Um menino de 6 anos de idade, ainda hoje, ele acha que o piu-piu dele é a torneirinha para fazer xixi. Você não pode passar filmes, como eu tenho, de homens se acariciando ou de meninas se beijando. Inclusive, presente naquele momento, acredite se quiser, mas eu tenho os vídeos, né? Presente o senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC. E ele falou lá que para confeccionar o filme Beijo Lésbico, para combater a homofobia, ele passou 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina. Tomei conhecimento disso e denunciei o material. Não sou contra gay, cada um vai ser feliz da maneira que achar melhor. Mas distribuir esse tipo de material para criancinha de 6 anos de idade não está de acordo. Eu duvido que um pai ou uma mãe concorde que o seu filho tenha acesso a esse tipo de material. Sem argumentos, o que o PT, o governo e a esquerda faz? Me rotula de homofóbico. Ainda sobre isso, o senhor defende a criminalização da homofobia? De jeito nenhum. Tá? Se você comete um crime contra um gay, só porque ele é gay, tem que ter uma circunstância agravante, motivo fútil. Você matar um gay ou um hétero, não há diferença. Você tirou uma vida humana. E se tirou o do gay por ser gay ou do hétero por ser hétero, isso entra numa circunstância agravante. Eu estou vendo aí que o senhor já teve muitos processos, né? Várias acusações. O senhor nunca processou ninguém, não, sobre tudo que falam sobre o senhor? Eu tenho, de acordo com o artigo 53 da Constituição, imunidade parlamentar, por quaisquer palavras, opiniões e vozes. Eles fazem isso para exatamente, em programa, né, usar. O Bolsonaro já respondeu mais de 30 processos de cassação. Então, quem não conhece a gente fala, pô, esse cara é um bandido. Já foi processado por mais de... A ficha criminal dele é quilométrica. A intenção deles é sempre essa. Temos como norma não processar. Processei agora há pouco um órgão de imprensa e acabei de ganhar 40 mil reais. Por quê? Estava me acusando de apoiar um fato, né, que é conhecido como Calvário das Viúvas. Ou seja, na guerra, os soldados alemães matavam os homens, que é comum, né? E quando se encontravam com as mulheres na frente, estupravam as mulheres com requinte de crueldade. E eles botaram que eu estava apoiava aquele fato, né, essa sessão coletiva de estupro, que ficou conhecido como Calvário das Viúvas. Então, processei esse órgão de imprensa, acabei de ganhar semana passada 40 mil reais. Não estou feliz por ter ganho 40 mil reais, não é isso daí. Mas felicíssimo pelo Facebook ser obrigado, então, a retirar qualquer ilação no tocante ao Calvário das Viúvas com Jair Bolsonaro. O senhor se sente perseguido por movimentos políticos contrários, pela imprensa, por alguém? Sinto não, eu sou. Sempre pegam algo, né, da metade para frente para me acusar. Isso é norma deles. E eu tenho que me explicar. Como você perguntou agora há pouco, a questão de, você defende que mulher ganhe menos do que homem? Tá? Você é favorável a estupro? Tá, ok? Você é contra gay, mas o que aconteceu antes, com o período militar, você não pode falar o período militar de 31 de março para frente, você tem que puxar ali pelo menos a 1961.
para então mostrar o que foi aquilo como um todo, e não o final ou meio de uma guerra. Sou perseguido, não estou tendo sucesso, tá ok? Tanto é que, hoje em dia, né, com programas como o teu, Liberdade para Falar, bem como as mídias sociais, Liberdade Total, o pessoal vai conhecendo quem eu sou, a verdade e o que nós defendemos, e melhor ainda, de que o Brasil precisa para mudar de rumo. Para ficar claro, o senhor é contra ou a favor a pena de morte? Sempre defendi a pena de morte, né? E contei um fato na televisão, porque seria favorável. Um médico russo, naturalizado brasileiro, uns 15 anos atrás, em São Paulo, conhecidíssimo, pediatra. O que ele fazia? Né? Atendia meninos de 10 a 12 anos, reservadamente no seu escritório, meninos da elite paulistana, dopava a garotada e abusava sexualmente da molecada. E o que esse fascínora fazia? Não contente com isso, ele filmava essas cenas. Ele fazendo sexo com meninos dopados. O que ele fez? Jogou no lixo aquelas fitas cassete. Um profissional de limpeza pública, achando no lixão em São Paulo aquilo, as fitas, levou para casa para reutilizá-la, que você podia regravar em cima daquilo. E ele assistiu. Quando assistiu, ele caiu para trás. Imagine um homem abusando sexualmente de meninos de 10 anos de idade, né? Dopados. Entregou para a polícia. Logicamente, aquele médico foi preso, tá ok? Não sei a situação dele no momento. E eu usei uma tese dessa minha num debate. Eu como pai, você como pai, se tivesse um filho abusado nessa situação, qual a pena que você acha que esse médico russo, pediatra, deveria tê-la? Eu falei, morte. Eu não ficaria feliz enquanto esse elemento não fosse para a cova. Foi a minha opinião. Então, em algumas situações, eu entendo que só a pena de morte pode realmente reparar aquele dano. Mas a nossa Constituição está lá previsto no artigo 5º, como cláusula pétrea, que no Brasil não haverá pena de morte de caráter perpétuo, inclusive, o que é um absurdo, né? Trabalho forçado. Não tem como mudar a Constituição, a não ser uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então, isso poderia ser complicado no Brasil também, deputado, porque aqui vocês têm que convir que tem muito 2 pesos e 2 medidas. Existe. Com relação ao trato, para punir o crime. Mas é lógico, né? Esse é um caso como esse, hoje em dia, com o avanço da medicina forense, você só poderia aplicar quando tivesse 100% de certeza no tocante a isso. Mas o Brasil ainda está imaturo para praticar isso aí. Eu ficaria felicíssimo com a prisão perpétua. Como resolver essa problemática brasileira do sistema penitenciário, inclusive com tudo isso que a gente está vendo aí nos noticiários? Nós temos um sistema carcerário, né? Penitenciário, com aproximadamente 600 mil encarcerados. E, por outro lado, nós temos um pouco mais de 200 milhões de cidadãos, como eu e você, quem está assistindo, também encarcerados. A minha preocupação são com esses 200 milhões que não tem liberdade para mais nada e está aterrorizado dentro da sua casa. Por que chegamos a esse ponto? Graças à política de direitos humanos. Achando que quem comete um roubo, um assalto, até um assassinato, é uma vítima da sociedade, que não teve oportunidade para estudar. Isso é mentira. O ser humano só respeita o que ele teme. Se ele não tiver, né, a certeza de que uma vez cometendo um ato infracional, ele vai ser preso e vai cumprir aquela pena, ele vai continuar ignorando a lei. No que depender de mim, se um dia eu tiver poderes para tal, na minha caneta não será usado qualquer tinta para assinar progressões, ou seja, saidões muito conhecidos no nosso Brasil. O cara é condenado, vai cumprir a sua pena e ponto final. Eu disse algumas vezes aí nos programas que apresento na TV que o senhor tem ganhado espaço, principalmente sobre a questão do Código Penal. Porque até esse momento nenhum presidente teve coragem de mexer com isso aí. E o senhor tem um discurso muito forte com relação à segurança nacional e etc. Eu queria saber, se o senhor hoje fosse o Michel Temer, o que o senhor mudaria de imediato com relação às fronteiras e à segurança nacional e ao Código Penal, o senhor tentaria mudar? Código Penal, né? Primeiro, o agente de segurança, o policial civil, militar, policial federal, eles não têm retaguarda jurídica. Se num embate eles derem mais de 2 tiros, um traficante que já deu 20 tiros de fuzil 762 em cima dele, se pegar mais de 2 tiros,
ele pode ser condenado por excesso. O policial militar, em operação, ele pode responder, mas não pode haver punição para ele. Ele é um agente do Estado, com uma arma na cintura, dado pelo Estado, sendo redundante, para usar aquela arma em defesa da sociedade e principalmente em legítima defesa. Ele não tem essa garantia hoje em dia. E mais ainda, eu tenho um projeto em Brasília, que não vai para frente, eu sou deputado federal, criando o excludente de licitude. Para isso, bem como para qualquer um de nós aqui, vocês aqui estão nos assistindo, em legítima defesa da sua vida ou da propriedade própria ou de outrem. Hoje em dia, se alguém entrar na tua casa, vamos supor que você tem uma arma dentro de casa, que é quase impossível hoje em dia, mas suponha que você tenha, e você descarregar a tua pistola 2 da manhã naquele cara que arrombou tua porta e entrou em casa. Se pegar 4, 5 tiros nesse cara, ele for ferido e não morrer, você vai responder por tentativa de homicídio e o malandro vai responder por invasão de domicílio. Você, cidadão de bem que teve a casa invadida, vai ter uma pena maior do que aquele cara que entrou na sua casa. Temos que mudar isso ou não? Um intervalo, mais um intervalo rápido, aqui com a conversa com o deputado Jair Messias Bolsonaro, e a gente volta rapidinho. Festival de Refrigeradores Armazém Paraíba. Tem refrigerador inox Panasonic 387 litros Duplex Frost Free por apenas R$ 1.999. O console de 437 litros também Duplex Frost Free fica por R$ 2.399. Já a Brastemp de 378 litros é uma Duplex Frost Free, fica só R$ 1.899. E por apenas R$ 799 você leva o refrigerador de 245 litros, é só R$ 799. É o Festival de Refrigeradores do Armazém Paraíba. Aqui seu FGTS vale muito mais. O Grupo Marquise é presença que marca o desenvolvimento do país. Marca também pelo cuidado com o meio ambiente, pelo conforto 5 estrelas e pelos encontros de lazer e diversão. Marca pelo bem viver, pelo conteúdo de qualidade, pela inclusão social e pela estrutura que garante os melhores negócios. Esse é o Grupo Marquise, presença que marca a Paraíba e o Brasil. Caso de polícia. Oferecimento. Para reduzir a barriguinha ou aquele pneuzinho, Imecap redutor de medidas. Hipermédica, o seu centro médico. Odom Bezerra 22, Tambiá, fone 3221-6106. Na hora de comprar medicamentos, genéricos, produtos de perfumaria ou higiene, você já sabe. Drogarias Globo, sempre mais por você. Até 31 de março com ofertas arrasadoras. Estamos de volta, esse é o terceiro bloco da conversa com o deputado Jair Messias Bolsonaro. A gente conhece muito o personagem, né, o político Bolsonaro, e nesse papo aqui descontraído ele está tendo a oportunidade de falar de sua vida, de suas ideias e, claro, evidentemente, de sua carreira política também. O senhor é conhecido pelas declarações polêmicas com relação aos direitos humanos no Brasil, mas o que de verdade o senhor acha da postura dos direitos humanos de uma maneira geral, num contexto geral? Atenção, galera dos direitos humanos, não votem em mim, que se eu chegar lá, eu vou contingenciar todo e qualquer recurso para ONGs que defendam os direitos humanos. Vocês vão ter que trabalhar, não vão viver mais da demagogia, da acusação, da perseguição do policial civil e militar. Tá dado o recado? Dessa forma, além de nós economizarmos dinheiro, estaremos prestando um serviço à sociedade, valorizando o policial civil e militar. Mas não tem lados dos direitos humanos que defendem aí outras minorias, que não seja o caso, assim como o senhor coloca, porque que minoria? Outras minorias. Vão ter que se explicar muito. Se não explicar, a mulher, as questões raciais. Mas olha só, o idoso ter ali uma vaga. Aí é defesa do idoso. E não etc. É defesa um lugar privilegiado numa fila. Política para o idoso é outra história, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? É diferente. A política de direitos humanos voltada contra o policial militar, você pode ver, um marginal qualquer detido hoje, ele teve insucesso no seu ato criminoso e ao chegar na delegacia já tem alguém dos direitos humanos para defendê-lo, para dizer, junto à audiência de custódia, que é outra coisa esquisita que vem acontecendo no Brasil, né? Exatamente orientando o marginal a dizer para o juiz de plantão ali que foi torturado, foi impelido
por parte do agente policial militar, agir daquela maneira. E geralmente é comum acontecer, né, que o policial é que vai para a cadeia ou responde o processo em cima disso, graças à política de direitos humanos. Para mim, não existe política de direitos dos humanos. Vamos economizar alguns bilhões, não dando dinheiro para vocês e, se for possível, né, deixando esse recurso para que o agente de segurança pública tenha mais meios para bem trabalhar e perseguir os bandidos e botar na cadeia. Eu li outro dia também que o senhor deu uma declaração que era a favor do controle de natalidade. Isso ia resolver parte dos problemas do brasileiro? Olha, a palavra não é adequada a essa. Eu defendo o planejamento familiar. O controle é eu chegar para você e impor uma vasectomia ou para uma senhora a laqueadura. Eu defendo é o planejamento familiar. Hoje em dia, pessoas aí acabam tendo filhos em busca de benefícios sociais. Entre eles, um programa conhecido como Brasil Carinhoso. Cada filho a mais, aquela senhora, né, aquele casal, ganha mais R$70 do governo. R$70 não dá para você alimentar adequadamente uma criança por 5 dias. Então, nós temos que desestimular a pessoa a ter filho. Filho é muita responsabilidade. E o primeiro responsável é você, não é o Estado. Você não pode simplesmente gerar filho de maneira irresponsável e desde a creche até o concurso público lá na frente, botar na conta do Estado para dar um destino para essa criança. O planejamento familiar, se for necessário, teremos programas voltados para isso. Não é justo uma mulher, um homem, né, ter 3, 4, 5, 7, 8 filhos, se ele mal consegue sustentar a si próprio. Segundo divulgam por aí, o senhor anda armado. O senhor já disse aqui que defende a revogação do Estatuto do Desarmamento, né? Eu lamento que você, cidadão de bem, civil, né, não tenha o direito que eu tenho por ser capitão do Exército Brasileiro. Por ser capitão, eu tenho direito ao porte de arma. E muitas vezes, obviamente, ando armado, porque temos uma insegurança aí fora. No que depender de mim, num primeiro momento, todos os cidadãos de bem vão ter direito à posse de arma de fogo. Para você ter paz dentro da tua casa, coisa que você não tem mais hoje em dia. Porque a qualquer momento alguém pode pular o muro da tua casa, invadir tua residência e fazer uma barbaridade em cima da tua esposa, da tua filha, em cima de você mesmo. E num segundo momento, pretendo, no que depender de mim, por isso que eu peço para você, né? Você tem que escolher parlamentares na Câmara e para o Senado que tenham uma linha semelhante àquela que você defende. Então devemos flexibilizar e muito a questão do porte de arma de fogo. Só para você ver uma categoria aqui. Rio de Janeiro. Nós temos por dia, em média, 30 roubos a caminhões de carga. Eu defendo o direito de o caminhoneiro ter uma arma no seu caminhão. Defendo ao proprietário rural ter um fuzil na sua propriedade, porque se ela é privada, ela é sagrada e é dele. E cartão de visita para marginal, invasor, entre eles o pessoal do MST, cartão de visita é cartucho 762. O senhor e o deputado Jean Willis são inimigos declarados? Eu não tenho nada contra a pessoa Jean Willis, ok? Eu tenho muito contra as suas propostas. Um dos projetos dele na Câmara, só para falar um, nem precisamos falar dos demais, dele juntamente com uma deputada do PT, permite ao garoto, a partir de 12 anos de idade, se assim o desejar, independente da vontade dos pais, fazer a sua cirurgia de sexo. Ou seja, daqui a pouco, ali o Raimundão aqui da Paraíba, vamos supor, está chegando o filho dele em casa, né, com 13 anos de idade, fala, papai, cortei o piu-piu, porque a lei do Jean Willis permitia que eu fazia isso, independente da sua vontade. Esse mesmo deputado, essa mesma bancada do PT, que apoia projetos como esse, diz que um moleque de 17 anos pode estuprar e matar, que não sabe o que está fazendo. Mas, segundo eles, um moleque de 12 anos já teria consciência e entendimento para fazer a sua cirurgia de mudança de sexo, ou seja, cortar o teu piu-piu, independente de vontade dos pais. Um deputado que apresenta um projeto como esse, você realmente não tem o que discutir sobre ele. Realmente não dá para engolir esse cidadão. No tocante à questão vida pessoal dele, no fundo, né, eu acho que passa a ser digno de dó uma pessoa que age dessa maneira. Com relação ao governo Trump lá nos Estados Unidos, né, o senhor defende aquela linha de política, ou seja, se o senhor um dia lograsse êxito, chegasse a presidente da República, o senhor acha que era possível fazer aquela linha Trump? E mais,
se o senhor acha que pode acontecer no Brasil esse efeito Trump que aconteceu nos Estados Unidos? É uma das perguntas mais importantes, né, dos últimos dias que eu estou tendo. O Senado aprovou, foi para a Câmara. A Câmara aprovou, com algumas poucas emendas, voltou para o Senado. Lei de imigração. Acaba com a figura de fronteiras. Um turista ou alguém com um visto temporário ou permanente passa a ter status de refugiado. Eles passam a ter direito a atendimento médico gratuito, assistência jurídica gratuita, curso superior gratuito, coisa que ninguém tem, e mais ainda, né? Eles passam a ter direito também à aposentadoria se tiver mais de 65 anos de idade. Ou seja, o Brasil vai virar a casa da mãe Joana. Um presidente num país qualquer, por aí, ou um ditador, seja de onde for, ele pode pegar no teu presídio ou nos teus hospitais, como em parte a Venezuela está fazendo em Roraima, aqui no Brasil. Bota 10 mil no navio e joga aqui no Porto de Santos, no Porto do Rio ou aqui em Cabedelo. Você vai ter que aceitar essas pessoas aqui, porque eles passam a ter, inclusive, mais direito do que você. Você sabe, para você abrir uma conta no Banco do Brasil ou Caixa Econômica, é feita alguma exigência para você. Para essas pessoas não é feita qualquer exigência. Então, aqui não é casa da mãe Joana. Não podemos aceitar uma política de país sem fronteira. Quem aceita isso, para dar exemplo, tem que primeiramente na tua casa derrubar portas e janelas. Porque um país sem fronteira é uma casa sem porta e janela. Vale tudo. Quem tiver discordando do que eu estou falando, ligue para o amigo teu, lá de Boa Vista, Roraima, e pergunte como está a questão da invasão, né, de venezuelanos fugindo da ditadura e da fome e desemprego da Venezuela. É difícil a esquina que você não encontre a prostituição. Subiu assustadoramente o número de homicidas, né, de crimes lá, não só em Boa Vista, como em várias outras estradas na direção que corta de leste a oeste e em direção à Venezuela. É isso que nós queremos para o Brasil? Aqui, simplesmente aceitar à vontade, entre quem quiser. São Paulo tem mais de 40 mil haitianos, com toda a pena que eu posso ter deles. Mas esse pessoal foi para lá, entrou via Acre, governo do PT, e em comboio deslocado para São Paulo, para engordar o exército do MTST do senhor Boulos. Ou seja, o senhor Boulos, que comanda o MTST, tá? E outro que comanda o MST, tem o poder hoje em dia de parar São Paulo com este exército de haitianos, que inclusive muitos já foram cadastrados e passaram a receber Bolsa Família. Aqui não pode ser a casa onde vale tudo. O senhor Trump tem razão, quando ele quer dificultar a entrada de estrangeiros no momento que o mundo vive na incerteza do terrorismo. Não podemos deixar o Brasil chegar a uma situação tal onde a situação seria irreversível. Essa é a nossa casa. Assim como na sua casa entra quem você quiser, é o direito teu. Aqui no Brasil não pode entrar quem quiser, sem que você, povo, opine sobre isso. Nas palestras que o senhor tem dado aí em todo o Brasil, um dos assuntos são as reservas indígenas. O que é que o senhor pensa sobre as reservas indígenas aqui no Brasil? É complicada a situação, né? Eu tenho realmente um profundo carinho e consideração para com o índio brasileiro. Mas o que vem sendo feito, em especial do governo Collor para cá? Instalou-se no Brasil a indústria das demarcações de terras indígenas. Você vê aqui parte do estado de Roraima e Amazonas. Uma das reservas demarcadas, Yanomami, 9 mil índios. Tamanho dessa reserva, para você ter noção espacial. Essa reserva tem o dobro do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Né? A distância entre limites do estado do Rio de Janeiro, as maiores são um pouco mais de 600 quilômetros. Imaginou o tamanho dessa área. Mais ainda, é a área mais rica do mundo. Se você somar com Raposa, Serra do Sol, nós temos ali riquezas minerais incalculáveis. Biodiversidade ainda não exploradas. Você tem reserva nessa região de água potável. Suspeita enorme, inclusive, de riquezas de gás. A ONU, há algum tempo, trabalha com a autodeterminação dos povos indígenas. Mais cedo ou mais tarde, um Yanomami vai levantar sua borduna em inglês, falar independência ou morte.
e teremos um novo país dentro do Brasil que será colonizado e explorado pelo primeiro mundo. A ideia é apenas uma: reservas estratégicas de recursos minerais não renováveis para que o primeiro mundo venha nos explorar um dia. O índio é massa de manobra. O que a FUNAI quer, a esquerda quer, e muitos estudiosos no Brasil, lamentavelmente, querem é o seguinte: tratar esse pessoal, né, os índios, nossos irmãos, como se fossem animais em zoológicos. Mas, na verdade, eles estão colaborando para que, brevemente, essas já conhecidas como nações indígenas se tornem novos países dentro do Brasil. Com relação ao nióbio brasileiro, deputado, o monopólio do nióbio tem gerado uma cobiça mundial, né? O que é mito e verdade? O que é que o senhor defende com relação ao nióbio? Você falou muito bem, né? Não é um monopólio, né? Praticamente só nós temos no mundo reservas economicamente passíveis de serem exploradas no nióbio. A China acabou de construir um gasoduto de 9.000 quilômetros, cada tonelada de aço, 400 gramas de nióbio. Qual a vantagem disso? Você pode ter uma vazão mais do que o dobro de gás naquele tubo. Ele praticamente está imune a rachaduras. Ele tem uma certa flexibilidade que ele não parte. Ou seja, em acomodações sísmicas, né, da camada aí, da crosta terrestre, essa tubulação dificilmente é rompida. E não é apenas nisso. O nióbio tem uma infinidade de aplicações. A Alemanha já aplica em chassis de automóveis. Funciona como um airbag inicial. O próprio Japão já usa em algumas estruturas de prédio, em vez do aço, o nióbio, tendo em vista a sua rigidez e a sua flexibilidade. É mais difícil, num abalo sísmico, esse prédio vir abaixo. Temos infinidade de aplicação do nióbio. O que o Brasil, infelizmente, faz atualmente na reserva, que hoje é explorada em Araxá, Minas Gerais, vende para o mundo todo, a um preço lá embaixo. Tem países que não têm aplicação para o nióbio ainda, por falta de tecnologia, mas faz reserva estratégica. E o Brasil está entregando isso. E agora está entregando também, está em fase de negociação, né? Seria com a China, nada contra a China, mas entregando reserva de nióbio na região de Catalão, Goiás, em forma de concessão, ou seja, um imposto baixíssimo pelo que explora. Eu aceitaria fazer negócio com a China, não em concessão, mas em parceria. E mais ainda, temos algo mais grave agora, a questão do grafeno. Alguns países têm o grafeno. O que é isso? Você tira isso do grafite. E nós temos uma mina riquíssima, né, desse grafite, rico em grafeno, lá na região do Vale do Ribeira, Miracatu. Eu tive lá e está sendo demarcado montanhas de grafite como terra indígena. Com isso, o primeiro mundo que explora isso, né, que estimula isso via ONGs, torna essas áreas não produtivas. Então você, Brasil, não interfere no mercado mundial do grafeno, como não interfere na questão do nióbio também. Ou seja, nós temos um potencial mineral, se você analisar um mapa metalogenético, que pode tirar a situação do Brasil dessa situação econômica crítica que nós vivemos. Lamentavelmente, o Brasil, através da sua classe política, entrega o patrimônio nacional em troca de benefícios próprios aqui no Brasil. Deputado, a gente vive num sistema presidencialista e o senhor há de convir que o senhor tem, assim, posições são muito diferentes dos seus pares. Se o senhor chegasse a presidente da República em 2018, o senhor não teria muita dificuldade não para aprovar medidas no Congresso Nacional? Eu acho que o Congresso, né, diferentemente do que dizia Ulisses Guimarães no passado, quando se fazia uma pergunta dessa, o Congresso não é bom. Ele falava, espere o próximo, que vai ser pior. Eu acho que com a mídia que nós temos hoje em dia, né, uma parte honesta e decente, como é a tua que está aqui, mas lamentavelmente uma pequena parte. Mas uma outra completamente aberta, como as mídias sociais, via internet, já deu um recado por ocasião das eleições de 2016. E esse recado, no meu entender, será muito mais visto por ocasião de 2018, associado que nós aprovamos o voto impresso. Não tem como ter fraude por ocasião das eleições de 2018. O voto impresso, projeto meu, para deixar bem claro isso daí. Então nós teremos um Congresso melhor do que é o de hoje. Isso, logicamente, nos dá a esperança de nós discutirmos aqui e aprovarmos rapidamente propostas e projetos
para o Brasil e não para grupos de políticos ou setorizados, porque muito deputado federal age como vereador. Ele cuida, ele é eleito pela Paraíba, por exemplo, ou pelo Rio, e trata do município dele. Nós temos que entender, o que é bom para o Brasil é bom para os quase 6 mil municípios do Brasil, e não o contrário. O senhor está em Brasília, claro, o senhor conhece todo mundo. Quem é hoje o político, vou usar uma palavra aqui, não é bem essa, mas mais nocivo para a sociedade brasileira? É aquele que ideologicamente defende, né, regimes que nós vemos que não deu certo em lugar nenhum no mundo, né? Então é o político geralmente filiado a partidos como PT, PCdoB, PSOL e Rede. Defende aquilo, né, que é feito na Venezuela, que é feito em Cuba. Esse é o político pernicioso à nação que tem que ser combatido. Ele prega a divisão de renda. Você só pode dividir algo que alguém somou. E cada vez mais, quem somou não quer mais investir no Brasil. Está indo, inclusive, para o Paraguai. Então, depois que tivermos aqui pouca gente, quase ninguém produzindo, você vai dividir apenas uma coisa: miséria. É o que acontece em Cuba e está acontecendo na Venezuela atualmente. Isso que nós não queremos e devemos combater. Usando aí essa sua ideia, né? Como a gente fez esse contraponto. E quem seria um exemplo de político sem ser o Bolsonaro? Ou seja, no eventual segundo turno, onde o senhor não estivesse presente, quem o senhor apoiaria? Na questão do segundo turno, nós todos temos feito, como fiz no Rio de Janeiro, né? Ou você apoia o melhor, ou você apoia o menos ruim. Assim é feito no Brasil, assim é feito por ocasião das eleições da mesa da Câmara dos Deputados. Lá em 2005, eu vim candidato para poder, então, apoiar Severino Cavalcante, que depois renunciou ao mandato, depois daquele problema lá no restaurante, né? Mas por que apoiei Severino Cavalcante? Porque o outro lado era Luiz Eduardo Grignal, do PT. Na penúltima, né, eu apoiei Eduardo Cunha, porque o outro lado era um deputado do PT. Então, eu não quero aqui citar nomes, né? Até porque eles não citam o meu nome. E hoje em dia é muito difícil você apoiar e dar credibilidade para político, seja ele quem for. Nós vivemos sobre o manto da desconfiança, o manto da falta de credibilidade. Então nós temos que botar alguém para dirigir esse país, né, sentado na cadeira com o volante na mão, alguém que comece a direcionar esse país para a direita. Esse é o meu posicionamento. Dos nomes que apresento hoje como candidato, eu duvido qual dos outros todos defendam a questão do armamento ou do desarmamento, né, como eu defendo a revogação daquele estatuto. Duvido. E essas questões outras sobre reservas indígenas. Eles vão falar o que aqui? Ah, coitado do índio, chegaram aqui primeiro. Mas o que está por baixo disso tudo, eles não sabem. Ou melhor, não falam para não desagradar, em especial os grandes centros urbanos, que acham que você deve proteger o índio a qualquer custo. O índio quer eletricidade, quer internet, quer jogar um futebol, ele quer um lombrigueiro para diminuir a tua barriga, ele quer um dentista para arrancar o dente dele que está doendo, ele não quer continuar sendo um animal de zoológico como esse pessoal quer. E a minha visão, tenho certeza que muitos passam a concordar comigo, é que nós devemos combater isso para evitar que venhamos a perder essas grandes áreas. Uma represa, por exemplo, eu buscaria fazê-la no Rio Cotingo, para fazer com que Roraima tenha energia própria, que hoje não tem. Mas você não pode fazer, porque aquilo é reserva indígena. Se nós conseguirmos fazê-la, teremos parte do royalty, aí sim, da produção dessa energia para a comunidade indígena, como o americano faz lá no tocante a cassinos. Rapidamente, 3 propostas para o governo federal que poderiam mudar a vida do brasileiro para melhor efetivamente. Por questão da segurança, em primeiro lugar, ok? Dá o direito à legítima defesa a você. Em segundo lugar, você abrir comércio com o mundo todo. Não podemos ficar presos aqui ao Mercosul, tá? E a terceira, para ser breve, né, teria muito a falar, o turismo mexe com 10% do PIB do mundo. Por que não tem turismo no Brasil? Porque somos o 44º país em turismo no mundo, por questão de violência. Se nós aqui aprovarmos o excludente de licitude para o agente público da segurança, para que ele possa trabalhar com paz, e o bandido passa a temer o agente de segurança, nós podemos, então, trazer segurança ao Brasil. Ao trazer segurança, temos aqui uma costa maravilhosa, temos aqui região amazônica,
Pantanais, Mato Grossense, onde pode ter certeza o turista viria para cá e estaríamos então angariando aqui recursos que para nós praticamente não teria quase nada de investimento para conseguirmos recurso, dinheiro, emprego para o nosso povo que tanto precisa disso. Deputado, encerrar o nosso papo por aqui, agradecer a sua participação, viu? Na ocasião aí de suas palestras aqui na Paraíba e desejar para o senhor boa sorte aí nesses seus projetos. Boa sorte para sua luta lá em Brasília. Boa sorte para o Brasil, tá ok? Muito obrigado. Deputado Jair Messias Bolsonaro, encerrar aqui o nosso papo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Está aqui onde o senhor viu, né? Não tem nenhum tipo de corte, a gente não vai trabalhar essa edição, suas respostas vão ser colocadas na íntegra. O nosso interesse era realmente ouvir suas ideias pela ocasião da sua passagem aqui na Paraíba. Muito obrigado. Eu estou quase aqui me sentindo um nordestino, né? Um cabra da peste, tá ok? Um grande abraço a todos vocês, grato pelo apoio, pela consideração. E o meu lema, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quase um cabra bom forrozeiro, né? Obrigado por sua audiência e até outra ocasião, outro momento aqui na sua TV Tambaú. Obrigado. Convidados super especiais e muitas brincadeiras. Sabadão com Celso Portiolli, 9:30 da noite, no SBT. Nan e Kel, dois caras muito doidos. Everybody out there go run and tell your homeboys and homegirls it's time for Keenan and Kel to keep you laughing in the afternoon, so don't touch that dial on